Bom dia, alunos. Estamos aqui para resolver os slides onde constam os exercícios. São 4 exercícios. Determine as quantidades de matéria em mol de cada elemento químico nas seguintes substâncias. Aqui eu tenho a água, um mol de água. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a massa do hidrogênio é 1U. Só como eu tenho 2 mols, eu tenho 2 gramas. O oxigênio, uma molécula, eu tenho um átomo de oxigênio, a massa dele é 16U, um mol dele é igual a 16 gramas. Então, um mol de água apresenta 18 gramas. Meio mol de C12H22O11, isso aqui é a sacarose. Um mol de sacarose, eu tenho 12 átomos de carbono. Então, aqui eu achei a massa, ó, 12 vezes 12, que dá 144. Em meio mol, eu vou ter a metade, que é 72. Hidrogênio. Eu tenho 22 átomos de hidrogênio, igual a 22 gramas. Meio mol, 11 gramas. Oxigênio. Eu tenho 11 átomos de oxigênio. 11 vezes 16 dá 176. Meio mol, 88. Então, um mol de C12H22O11, eu tenho 144 mais 22 mais 176, que é igual a 342 gramas. Em meio mol, eu vou ter a metade, que é 171. 3 mols de H2SO4, de ácido sulfúrico. 1 mol de H2 vai dar 2 gramas. 3 mols, 6 gramas. Enxofre. 1 mol, oxigênio, enxofre. 1 mol, 32 gramas. 3 mols, 96 gramas. 1 mol de oxigênio, 4 vezes 16 é 64. 3 mols, 356 gramas. Então, 1 mol de H2SO4 apresenta 98 gramas. 3 mols, 294 gramas. Exercício 2. Sabendo que em 1 mol de sacarose há 144 gramas de átomos de carbono, 22 mols de átomos de hidrogênio e 6,6 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio, determine a fórmula molecular da sacarose. Então, eu tenho que determinar o X, o Y e o Z. 1 mol do átomo de carbono é igual a 12. Como eu tenho 144 gramas, que eu vou determinar o X, é 144 dividido por 12, que vai dar 12 mols de átomo de carbono. 1 mol de átomo de hidrogênio é igual a 1 grama. Como eu tenho 22 mols, então vai ser 22 dividido por 1, que é 22 mols de hidrogênio. 1 mol de oxigênio tem a massa de 16 gramas, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Como eu tenho 6,6 vezes 10 a 24 átomos, Z, então 176 dividido por 16, eu tenho 11 mols de átomos de oxigênio. Então a fórmula seria C12H22O11. A primeira tabela que aparece, eu tenho lá as substâncias, todas gasosas, tá? CO2, O2, N2, Cl2. Quantidade de matéria, 1. Significa que eu tenho quantas moléculas? No caso do CO2, 6,02 vezes 10 a 23. No caso, massa, 44 gramas. Volume, 22,4. No caso do oxigênio, cada molécula de O2 apresenta 32 gramas. Como eu tenho duas, então apresenta 64 gramas, que é a massa. Tá? A quantidade de moléculas, 1,2 vezes 10 a 24, ou 44,8 litros. N2, meio mol, 14 gramas. Então, apresenta 11,2 litros. Então, apresenta a quantidade de moléculas 3,01 vezes 10 a 23. Cl2, eu tenho 4,5515 vezes 10 a 23 moléculas.
Isso equivale a 0,75. Quantidade de matéria, 53,5 gramas. E ocupa um volume de 16,8. A outra tabela apresenta algumas substâncias, né, que é o tipo HF, H2O, H2, O2, N2 e CO. A massa molar do HF é igual a 20 gramas, porque a quantidade de matéria é 1 mol. Então aqui eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. H2O eu tenho 360 gramas, que equivale a 20 mols. 1,2 vezes 10 a 25 moléculas. H2, 0,4. Quantidade de matéria, 0,2. Então, eu tenho 1,22 vezes 10 a 23 moléculas. Oxigênio, O2, 96 gramas. Equivale a 3 mols. 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. N2, 280 gramas. Quantidade de matéria, 10 mols. 6,02 vezes 10 a 24 moléculas. CO, 1 mol, que equivale a 28 gramas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tem um outro exercício que calcule o volume molar da água na CNTP. O que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. No livro de vocês, na página 373, consta essas condições de CNTP, que é o zero absoluto, que é 273,1 Kelvin, e 1 atm. 1 mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4. 1 mol de água, 22,4 litros. 2 mols, 4,8 litros. Então, qualquer quantidade é só multiplicar, né? No caso de 10 mols, eu multiplico isso aqui por 10. Vai dar 224 litros. E assim por diante.